Bom dia a todos e todas, espero que todos estejam muito bem, com muita saúde. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Sou a professora Fabiane Colares, da disciplina de Contabilidade. E hoje nós vamos tratar sobre as demonstrações contábeis das entidades sem fins lucrativos. Essa aula, ela não é uma aula prática, apesar de tratar de dados práticos, né? Vamos falar de números, vamos falar de demonstrações contábeis. No entanto, essas demonstrações, elas não serão construídas por vocês não terão essa obrigação de saber como se faz, mas a intenção é de demonstrar para vocês qual a importância, né? Como se interpreta esses demonstrativos, né? Porque eles são importantes para vocês, tá bom? O que são? Qual é o conceito dessas demonstrações, né? Porque tem que entender esses conceitos, tá bom? Então, é esse o objetivo, né, desse tema para vocês. Não temos o objetivo de vocês praticarem, de vocês fazerem um balanço patrimonial, fazerem demonstrações contábeis obrigatórias, um balancete de verificação, não. Mas saberem que eles são importantes, mas saberem que eles são materiais que devem compor a documentação de uma entidade como a igreja, como uma entidade religiosa, como uma entidade do terceiro setor, né? Saber o que vocês têm que cobrar de uma equipe de contabilidade, né? Porque essa documentação, ela vai ser um documento legal que deverá ser apresentado, inclusive, nos órgãos, tá bom? Para que essa entidade se mantenha como uma entidade imune de cobrança de impostos, enfim. Nós vamos entender tudo isso dentro dessa nossa aula, tá bom? Só mais um aviso também, é que eu estou finalizando, né, as correções dos trabalhos de vocês, então, tão breve eu finalizar, eu já disponibilizo as suas notas, eu aviso para vocês lá no grupo, e não se preocupem que eu estou sendo bastante generosa nessas correções, tá bom? Então, vamos lá. Como vimos em aulas anteriores, o que se convencionou chamar de terceiro setor é formado por organizações sem fins lucrativos e não governamentais, sendo o principal objeto dessas organizações, dessas entidades, suprir as deficiências governamentais na geração de serviços de caráter público. E nesse grupo estão inclusas as entidades religiosas. Essas entidades, elas têm garantido o exercício público de suas atividades no fundamento constitucional da liberdade religiosa. Então, é um direito da Igreja Católica desempenhar sua missão apostólica e social, desde que observado o ordenamento jurídico brasileiro. Para que isso funcione, o agente, que é o responsável, né, pela entidade, precisa trabalhar a sua disciplina e organização perante a contabilidade, né? Então, precisa organizar a sua documentação, precisa trabalhar toda a sua estrutura financeira, principalmente, com base em normas e critérios para atender à contabilidade, para que essa contabilidade seja construída de forma fidedigna e principalmente transparente, tá? A criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento dessas entidades sociais ou entidades religiosas, elas são independentes. Então, sendo assim, é vedado ao poder público
a negativa de reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento, tá bom? Por consequência, essas instituições religiosas, elas são responsáveis, então, por registrar contabilmente, de uma forma revestida de todas as formalidades cabíveis, todas as suas operações, conforme está disciplinado no Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002. Então, para se manter constituída, né, como uma entidade social, é importante que todas essas entidades sem fins lucrativos, elas registrem contabilmente toda a sua movimentação, de uma forma que se siga todos os critérios e normas contábeis estabelecidos. Então, na forma dos artigos 11.180, 1.184, que é do Código Civil, o código que estabelece os critérios, né, das entidades do terceiro setor, toda entidade ela é obrigada a fazer a sua escrituração contábil, sobretudo no livro diário, que é um livro contábil obrigatório. Nesse livro diário vai constar lá toda a movimentação financeira de uma entidade social, que é construído através de técnicas contábeis, que não sei se vocês já ouviram falar das partidas dobradas, dos débitos e dos créditos, de uma técnica contábil que é adotada para elaboração de todos os demonstrativos contábeis e para a escrituração desse livro chamado livro diário. Ele é diário porque toda a movimentação ela é lançada diariamente, de forma cronológica e integral, tá bom? Portanto, essas entidades, ela deve seguir um sistema contábil e uniformizado de registros, em consonância, com base na documentação recebida, respectiva. Permite, assim, um levantamento anual do balanço, do chamado balanço patrimonial e do resultado econômico apurado, a ser reinvestido na própria contabilidade, chamado contabilidade institucional, tá bom? Então, toda essa documentação, aquela documentação que nós trabalhamos, né, quando preenchemos aquelas planilhas financeiras de controle, então toda essa documentação ela vai ser contabilizada, né, utilizando de técnicas contábeis. Essa contabilização ela vai preenchendo e vai escriturando o chamado livro diário, que é aquele livro em que está registrado toda a movimentação contábil de uma entidade diariamente, né, cronologicamente. E depois de fechado esse livro diário, a entidade ela é obrigada, né, com base no Código Civil, a fazer o levantamento dos demonstrativos, porque esse livro diário tem entidades que têm um livro diário, tem 2 ou 3 livros diários anual, porque depende da movimentação financeira dessa entidade, né? De mais de 2.000 páginas. Então, ninguém vai pegar essa informação e vai saber interpretar de uma forma fácil, principalmente as pessoas que não lidam com contabilidade. Então, o que se foi criado? Foram criados demonstrativos, resumos, justamente desses livros diários que são lançados através de técnicas contábeis cronologicamente, dia a dia, diariamente. Então, desses livros diários,
são retirados e são construídos todos os demonstrativos contábeis legais que nós vamos aprender mais adiante. Então, o Código Civil, ele determina também que a escrituração dos livros é de competência de quem? Do contador, que é legalmente habilitado nos órgãos competentes. Né? Nesse caso, é no Conselho Federal de Contabilidade, que oferece normas brasileiras de contabilidade, dando orientação na escrituração desses livros. Então, por isso que eu digo, no nosso caso, nós não vamos nos ater a fazer, a construir, a contabilizar um livro diário e montar um balanço patrimonial e montar os demais demonstrativos contábeis. Porque quem é responsável por fazer isso é o contador legalmente habilitado no Conselho Federal de Contabilidade, tá bom? Esse registro contábil, com suas respectivas escriturações das receitas e despesas em livros revestidos de formalidades, capazes de assegurar uma exatidão, é também um dos itens obrigatórios que estão constando, além no Código Civil, no Código Tributário Nacional, que trata-se da Lei 5.172 de 1966. Então, para que prevaleça a vedação à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios de cobrar impostos, como eu disse, essas entidades sociais, elas são imunes de cobrança de impostos, sobretudo o imposto de renda, né? Essas entidades, elas precisam manter esses seus livros escriturados conforme normas e critérios estabelecidos pelo órgão, nesse caso, o Conselho Federal de Contabilidade, tá? Então, a obrigação de se ter essa contabilidade, ela se confirma, né? Mas, contudo, na medida em que algumas dessas entidades exercem o direito da livre iniciativa, perseguem fins de assistência social e solidariedade social, elas se subordinam à legislação autônoma para gozar desses direitos. Além disso, possuem imunidades, isenções de benefícios, né? Quando a entidade ela tem característica de entidade social, então ela pode se valer de muitas outras imunidades, né? Por isso, essas entidades elas vão possuir diferentes exigências nas áreas, tanto de assistência social, saúde, educação, as quais trazem grandes percalços, inclusive contábeis, né? Devido ao volume de normas a serem assimiladas e praticadas, dentre elas a chamada segregação contábil pelas respectivas áreas de atuação, né? As entidades sociais, geralmente não atuam exclusivamente em uma área só. Entidade social, geralmente, elas atuam em várias áreas. Tipo, uma entidade social, ela atende na área da assistência social, ela pode atender na área da educação, ela pode atender na área de saúde. Então, assim, quanto mais atividades essa entidade social ela tiver, mais complexo será a sua contabilidade, a sua demonstração dessa movimentação financeira.
porque aí cabe a chamada segregação. O que é segregação? É a separação dessas informações, para deixar claras essas informações para quem necessitar ver, principalmente o governo, principalmente esses órgãos, né, que dão essas isenções para essas entidades, né? Então, existem normas e critérios contábeis que estabelecem também para essas entidades sociais, os quais estão inseridas essas entidades religiosas, a separar essas informações, né? Há momentos em que uma entidade trabalha com assistência social, ao mesmo tempo com educação e ao mesmo tempo com saúde. Então, a contabilidade dessas entidades sociais, elas serão mais criteriosas, elas darão informações em separado, segregadas, do quanto essa entidade gastou e executou em ações de assistência social, enquanto essas entidades gastou e executou ações na área da educação, na área da saúde. Então, os demonstrativos contábeis que serão apresentados pelos responsáveis dessas entidades sociais, eles deverão constar essas informações claras e em separado. E essas informações terão como base, serão construídas através de técnicas contábeis, né? A chamada também segregação contábil, tá bem? Então, por conta de suas finalidades, essas entidades elas devem observar critérios contábeis bem específicos, que são estabelecidos por normas contábeis, né? Por instrumentos contábeis, por interpretações de técnicas contábeis, como a ITG 2002, que trata exclusivamente da contabilidade das entidades sem finalidade de lucro, né? Das entidades sem fins lucrativos. As regras referidas por essa norma, ela estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação das transações e variações patrimoniais, de estruturação de como as demonstrações contábeis dessas entidades serão estruturadas e das mínimas informações possíveis para serem divulgadas através também das chamadas notas explicativas. E fora que essas escriturações, elas devem seguir os princípios éticos contábeis também fortemente aceitos, tá bom? Então, para entender quais são as demonstrações contábeis obrigatórias, antes de mais nada, nós precisamos entender o que é demonstração contábil, né? Segundo o Instituto Brasileiro de Contabilidade, o Embracon, ele fala o seguinte, que as demonstrações contábeis, elas são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo dessa data, né? O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma determinada entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. Então, as demonstrações contábeis, elas também mostram os resultados do gerenciamento pela administração dos recursos que lhes são confiáveis, né? Então, em determinado momento, esses demonstrativos, eles vão mostrar exatamente o que essa entidade tem de bens, de direitos, de ganhos, né? De obrigações, né? Então, nesse demonstrativo, vai ser possível que as pessoas que tenham acesso, que
para os usuários que é importante receber essas informações para suas tomadas de decisão, vejam como é que está naquele momento, naquele determinado período, né, a situação financeira e econômica de determinada entidade ou empresa, tá? Vamos lá. Então, quais são as demonstrações contábeis obrigatórias para uma entidade do terceiro setor, conforme as normas brasileiras de contabilidade? A primeira dela é o balanço patrimonial. A segunda, demonstração do resultado do período. A terceira, demonstração das mutações do patrimônio líquido ou patrimônio social. Quando se trata de entidade social, a nomenclatura ela se altera, então é patrimônio social ao invés de patrimônio líquido. A demonstração do fluxo de caixa e as notas explicativas. Então, essas 5 demonstrações são as demonstrações, além do livro diário, que é o livro obrigatório de uma entidade social, que é um livro que deve ser escriturado para que seja retirado e elaborado essas demonstrações contábeis, tá bom? Essas demonstrações contábeis, elas têm como origem o livro diário, que é escriturado diariamente, né, pelo setor de contabilidade, tá bom? Então, vamos tratar dessas demonstrações contábeis uma a uma. Então, o primeiro delas, que é o mais conhecido, é o balanço patrimonial. Essas demonstrações contábeis, elas devem ser conhecidas por vocês, porque essas demonstrações são as demonstrações que serão apresentadas como forma de prestação de contas nas assembleias anuais de todas as entidades, porque todas as entidades, elas devem ter obrigatoriamente uma assembleia. Essa assembleia, ela vai apresentar todos os resultados da instituição em determinado período, né? O relatório de suas atividades, né? E o relatório financeiro, que é no momento da apresentação do relatório financeiro, nós vamos apresentar também essas demonstrações contábeis obrigatórias. Então, nem em uma assembleia geral, né, de uma determinada entidade, geralmente essas assembleias, elas são organizadas no máximo até fim do mês de março do ano subsequente, né, daquele período da contabilidade. Então, nessa assembleia, o contador tem que ir, né, e apresentar o resultado de toda a movimentação financeira que aconteceu naquela entidade em determinado período. Então, o contador vai apresentar principalmente esses 5 demonstrativos obrigatórios que eu coloquei aqui, que é o balanço patrimonial, que é a demonstração do resultado do período, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido ou do patrimônio social, o fluxo de caixa e as notas explicativas. Então, essas informações elas serão apresentadas em assembleias e deverão ser aprovadas em assembleia, tá bom? Por quê? Porque essa documentação, essas demonstrações, elas formarão a documentação legal de uma entidade social. Esse demonstrativo ele será encaminhado para todos os órgãos, Ministério Público, Tribunal de Contas quando solicitado, aos bancos, aos nossos financiadores. Então, esse documento é um documento legal que deve ser aprovado em assembleia, né? E essas assembleias são realizadas geralmente anualmente, no máximo no fim do mês de março, abril, né? Dependendo da legislação ou do que ficou acordado em estatuto social dessas entidades, tá bom? Então, vamos tratar do balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? O balanço patrimonial é o levantamento que se faz
dos ativos e passivos de uma entidade. Então, o que é ativo? Ativos são todos os bens e direitos que possam ser convertidos em valores monetários. O que se são esses bens e direitos, né? O que vai estar no lado do ativo de uma entidade, né? Dentro de um balanço patrimonial de uma entidade? O que são esses bens e direitos? São os valores que tem em caixa em determinado período, é o saldo do caixa, são os saldos dos bancos, né, das contas bancárias dessas entidades, são todos os direitos que essas entidades têm a receber, né, de determinada pessoa, né, valores que essas entidades têm para ser ressarcido, né? Além dos ativos que a gente chama de ativos imobilizados, desses bens imobilizados, que são o quê? Que são os terrenos, né? Que são quantificáveis, né? Os imóveis, os carros, os computadores, tudo isso faz parte do ativo, porque tudo isso é considerado bens e direitos de uma entidade, né? E do outro lado, nós temos a demonstração dos passivos dessas entidades. O que são esses passivos? Esses passivos tratam-se de todas as obrigações que a entidade tem para com o terceiro. Quanto naquele final daquele período aquela entidade tem a pagar de salário. Então, isso é um passivo, isso é uma obrigação para com o terceiro. Quanto se essa entidade, de repente, comprou a prazo. Então, quanto aquela entidade deve para seus fornecedores, quem forneceu sua mercadoria. Caso essa entidade emprestou dinheiro no banco, por exemplo, quanto essa entidade está devendo de empréstimo a determinado banco. Então, essas informações devem constar no seu passivo. Além do passivo, nós temos o chamado patrimônio social. O que é esse patrimônio social? É a diferença entre o que a entidade tem no ativo, a soma do ativo, menos a soma do passivo, né? Que é basicamente o resultado, né, que aquela entidade teve em determinado período dentro das suas atividades que aconteceram, dentro de todas as receitas que ela teve, de todas as despesas que ela teve. Então, esse resultado será refletido lá no patrimônio social, que vai constar no balanço patrimonial dessa entidade. Como modelo de balanço patrimonial, eu demonstro esse modelo aí na apostila de vocês, tá bom? Que vocês vão ver balanço patrimonial da entidade X, de um lado o ativo e de outro o passivo. Percebam que esse balanço é de fato uma balança, né? Ele pode ser de fato comparado a uma balança. Então, por quê? Porque ela tem que ser equilibrada. A soma do que está no ativo, ela tem que ser exatamente igual ao que está no passivo. Então, os valores do ativo e passivo, no momento em que se fecha um balanço patrimonial, ele tem que ser iguais. Então, na hora que vocês receberem um demonstrativo de balanço patrimonial, vocês têm que perceber se essa soma são iguais. Caso isso seja divergente, esse balanço ele não está certo, ele está errado, está equivocado e é preciso ser reavaliado pelo contador, tá bom? Então, o que a gente pode falar finalmente do que é um balanço? Balanço é um retrato
de uma instituição, de uma entidade em determinado momento. O balanço é que olhando para o balanço, é que nós vamos dizer quanto é que vale, quanto é que está valendo a minha entidade hoje. Hoje, que eu digo, é no dia 31 de dezembro de determinado ano, né? Eu fiz toda uma movimentação financeira, eu realizei várias atividades. Chegou no final do ano, dia 31 de dezembro de 2020, por exemplo, eu preciso saber quanto é que a minha entidade está valendo, né? Então, aonde que a gente vai ver essa informação? Lá no balanço patrimonial, né? Então, o balanço patrimonial é uma foto, é um retrato, né? Digamos assim, do patrimônio dessa entidade em determinado momento. Então, lembrando, esse patrimônio ele é formado por bens e direitos e obrigações, tá bom? Bens é tudo que a empresa possui, monetariamente falando, né? O valor em caixa, valor em banco, valores que ele tem a receber, tipo, se a entidade emprestou algum dinheiro para alguém, para uma outra entidade, ou se a entidade adiantou, né, salários para algum funcionário. Então, tudo aquilo ali é chamado de direito. Os ativos imobilizados também, o que a entidade tem em imóveis, em veículos, em imóveis e utensílios, que a gente chama as mesas, as cadeiras, tudo isso está contido no balanço patrimonial de uma entidade, tá bom? Então, a segunda demonstração é a chamada demonstração do resultado do período, ou a demonstração do superávit e déficit do período. Superávit, em comparação a uma empresa normal, equipara-se ao lucro, e déficit equipara-se a prejuízo. É a mesma coisa. No entanto, numa entidade social é utilizado esses termos porque o objetivo de uma entidade social, de uma entidade religiosa, não é obter lucro ou prejuízo, ou seja, lucro ou prejuízo é dividido entre sócios, e não é o caso de uma entidade social, né? É obter superávit ou o déficit, como a gente conhece. Quando uma entidade obtém um superávit, né? Ou seja, a diferença do que ela de fato arrecadou menos do que ela de fato gastou em suas atividades, aí teremos o resultado, que é se a empresa teve superávit, ou seja, ela gastou menos do que recebeu ao longo do período, ou se teve déficit, ou seja, que ela gastou muito mais do que ela recebeu no período, tá bom? Então, tem essa segunda demonstração, né, que é chamado de demonstração de resultado do exercício, que tem como objetivo principal apresentar de forma vertical, resumida, o resultado apurado em relação ao conjunto de todas as operações realizadas num determinado período. Então, geralmente, esse período conta-se em 12 meses, né? Então, é toda a receita, seja a receita através de doação, né? Seja a receita através de outras vendas, né? É a diferença entre o que foi arrecadado menos o que se gastou de despesas, né? O que seria isso? São os salários, são as despesas de pessoal dos funcionários, né? São as despesas com gasto com atividades, né? Compra de combustível,
pagamentos de alimentação. Então, tudo que se gastou menos tudo que se arrecadou, nós teremos então o resultado desse período, que pode ser um déficit, quando o gasto for maior do que o recebido ou arrecadado, ou pode ser um superávit, quando o valor arrecadado for maior do que o valor que eu gastei. Então, esse resultado, essa diferença, no caso de entidades sociais, entidades do terceiro setor, entidade religiosa, esse resultado ele será revertido para as ações sociais, para as atividades sociais dessas entidades. Ele não vai ser distribuído entre sócios, diferente de uma empresa comum. Ele vai ser revertido para as atividades dessa entidade, tá bom? Temos também na nossa apostila a demonstração de um exemplo de como se dá, de como se constrói uma demonstração do resultado do exercício, dos lucros, dos superávites e déficits desses períodos, tá bom? Um outro demonstrativo que é obrigatório para uma entidade social é a demonstração das mutações, nesse caso, do patrimônio social, tá? De uma entidade do terceiro setor. Então, essa demonstração, ela é completa, ela é abrangente, pois ela evidencia a movimentação de todas as contas do patrimônio social durante determinado exercício social, de acordo com a norma contábil ITG 2002, do Conselho Federal de Contabilidade. Nesse caso, as entidades sem fins lucrativos, elas são obrigadas a apresentar essa demonstração. Essa demonstração, ela detalha nessa demonstração tudo o que houve em acréscimo ou redução dos superávites dessas entidades, né? Se houve reavaliação de ativos, que é a valorização de ativos que constam no imobilizado lá. Por exemplo, eu tenho um veículo, eu tenho um carro, né? E esse carro eu comprei por X reais. Então, esse carro, ele é contabilizado com o valor de entrada, né? Com o valor de compra. E ao passar dos anos, esse veículo, esse carro, ele vai se desvalorizando, né? Ele vai se desvalorizando. Mas na minha contabilidade, ou seja, lá no meu balanço patrimonial, ele sempre vai permanecer com o valor de venda. Se eu comprei ele por 30 mil, ele vai perdurar lá sempre por 30 mil reais. Então, eu posso fazer a atualização desse meu bem, né? Fazendo a atualização desse meu bem, através também de técnicas contábeis, esse meu patrimônio, ele vai ser alterado. Então, ele pode ser demonstrado, então, nesse momento, aqui, nessa demonstração do patrimônio social, tá bom? Quando essa demonstração também, ela vai demonstrar se houve acréscimo de doações, né, recebidas, enfim, tudo aquilo que afeta o patrimônio vai ser demonstrado na demonstração do patrimônio, das mutações, de todas as mudanças que ocorreram no patrimônio social de uma entidade. Então, eu estou mostrando aí também, na apostila de vocês, um exemplo e um modelo de demonstração de patrimônio
das mutações do patrimônio social, tá bom? Outra demonstração obrigatória entre as demonstrações contábeis de uma entidade de terceiro setor, a gente tem o fluxo de caixa, demonstração do fluxo de caixa. É uma demonstração que tem vários métodos. Tem o método direto, tem o método indireto. Essa demonstração, ela vai demonstrar, ela vai definir toda a movimentação do caixa de uma entidade, né? Evidenciando assim todos os pagamentos e recebimentos efetuados para uma entidade ao longo daquele período, né? Então, lá nesse demonstrativo, que é o demonstrativo do fluxo de caixa, nós vamos ter o saldo inicial do caixa e o saldo final do caixa. E, resumidamente, nós vamos verificar todas as operações que aconteceram para modificar esse caixa. Em resumo, né? O que refletiu nas mudanças desse caixa, desse saldo final do caixa? Tudo que eu recebi, tudo que eu paguei, né? Seja através de pagamento de salário, seja através de pagamento de fornecedores, seja através de recebimento de doações, seja através de recebimentos de projetos, né? De convênios, né? Firmados entre parceiros. Então, tudo aquilo que reflete, mas quando eu falo caixa, eu não falo exclusivamente o caixa espécie, o caixa dinheiro. Eu falo caixa, tudo que dinheiro mesmo, como o que consta no banco e que consta em espécie. Então, as chamadas as minhas disponibilidades, né? Aonde eu tenho recurso para gastar, seja estando no banco ou estando em caixa, tá bom? Então, essa é a nossa demonstração do fluxo de caixa, que eu demonstro também um exemplo na sua apostila, tá bom? E por último, o que se torna obrigatório dentro de uma entidade social são as chamadas notas explicativas, né? Então, o que diz a norma brasileira de contabilidade? Ela diz que as demonstrações contábeis, elas devem ser complementadas por notas explicativas, que contenham pelo menos as seguintes informações. Primeiro, o resumo das principais práticas contábeis utilizadas. Quer dizer, o resumo das principais técnicas contábeis que foram utilizadas para a elaboração daqueles demonstrativos, né? Um outro ponto, os critérios das apurações das receitas e das despesas, especialmente com as gratuidades, as doações, as subvenções, as contribuições e aplicações de recursos, né? As contribuições previdenciárias relacionadas com a atividade assistencial, que devem ser demonstradas como se a entidade não gozasse de isenção, conforme as normas do Instituto Nacional de Seguro Social. Enfim, nessas notas explicativas tem que constar tudo aquilo que não fica claro nessas demonstrações contábeis, né? Então, porque essas demonstrações contábeis, elas vão estar muito resumidas, né? Então, é importante que haja uma nota explicativa acompanhando todo esse conjunto dessas demonstrações contábeis, de forma que quem vai ler essas peças, esses demonstrativos, esses resumos, consigam entender de forma mais detalhada nessas notas explicativas. Então, são as explicações mais claras e mais detalhadas do que tem demonstrado nesses demonstrativos contábeis, que estão muito sucintos, que são muito sintéticos, né?
que são muito reduzidos, né? Então, tudo aquilo que gera qualquer dúvida dentro de um relatório contábil, é importante que o contador detalhe isso em notas explicativas, para que os usuários, né, dessas informações tenham uma informação mais completa e mais acessível e mais fácil e mais especificada, né? Então, estas informações constarão nessas notas explicativas. Então, todos esses relatórios contábeis obrigatórios, eles devem compor a documentação legal de uma entidade. Esses relatórios, eles serão elaborados por um contador. Mas é importante que o administrador que administre, seja uma entidade social, seja um projeto, entenda quais são eles, por que eles são importantes e que é importante que se cobre da equipe da contabilidade. Então, temos certo, eu preciso de todos os relatórios contábeis da minha entidade nesse período. Então, eu preciso que você me demonstre o meu balanço, me demonstre o meu livro diário, que é o livro obrigatório, e que extraia dele o meu balanço patrimonial, minha demonstração do resultado do período, a minha demonstração das minhas mutações do meu patrimônio social, né? Demonstração do superávit e déficit do período. Eu preciso também que você demonstre o meu fluxo de caixa, o meu demonstrativo do fluxo de caixa, e que você detalhe tudo que não esteja claro nesses demonstrativos, que você detalhe nas minhas notas explicativas. Então, são essas informações que serão elaboradas pelo contador da entidade e que serão assinadas tanto pelo contador quanto pelo representante legal da entidade e que comporão a documentação legal, a documentação financeira da entidade em determinado período, tá bom? Mas além dessas documentações, desses demonstrativos, que vocês verão através dos exemplos que eu estou demonstrando nas apostilas, né, que se seguirão, tem também o balancete de verificação. O que é esse balancete de verificação? É que geralmente esses demonstrativos eles são entregues junto com a contabilidade, porque esse balancete de verificação que a gente conhece é um demonstrativo que é auxiliar, não é obrigatório, né? Mas que nesse demonstrativo tem todos os saldos de uma forma mais detalhada, né? Da movimentação diária que compõe o livro diário de uma entidade, né? Por quê? Porque no balanço patrimonial, as informações elas estão muito resumidas. Então, para se tomar uma decisão mais clara, mais segura, com mais informações, os contadores eles elaboram esses balancetes chamados de balancete de verificação e apresentam aos administradores, aos donos da empresa, para que eles possam tomar decisão com uma maneira mais clara, com informações mais claras e detalhadas. Esses balancetes, esses demonstrativos, eles devem ser levantados mensalmente e eles têm fins unicamente operacionais, né? Eles não são obrigatoriamente, eles não são obrigados para fins fiscais, né? Essas informações, elas são extraídas diretamente dos registros contábeis atualizados, né? O grau de detalhamento desse balancete
ele deverá estar adequado à finalidade do mesmo, né? Caso o demonstrativo seja destinado a usuários externos, o documento deverá ser assinado por um contador habilitado pelo Conselho Regional de Contabilidade. Geralmente, esse balancete ele é levantado antes do início de um novo exercício. Ele serve também como suporte aos gestores para visualizar a situação da empresa diante dos saldos que são calculados, sendo o demonstrativo de fácil entendimento e de grande relevância. Então, considera-se então o balancete como um relatório para a administração, né, administrativo, para se enxergar de uma maneira mais macro todas as informações que aconteceram em determinado período, né? Vai se perceber todas as suas movimentações com seus saldos iniciais, com seus saldos finais, com tudo que diminuiu e com tudo que aumentou em determinadas contas, né? Em suma, para se elaborar os demonstrativos contábeis, um contador ele vai receber toda a documentação financeira, legal de uma entidade. Essa documentação ela será contabilizada por esse contador diariamente, através das técnicas contábeis, através do método das partidas dobradas, débito e crédito. Então, essas informações elas serão inseridas no chamado livro diário de uma empresa e entidade. Então, esse livro diário ele vai ser preenchido diariamente com essa movimentação financeira, com base nessa documentação legal, de toda aquela documentação organizada pelo financeiro, né, através dessa técnica contábil do método da partida dobrada. E assim, o contador ele vai construindo esse livro razão, né? E mensalmente é possível, após essa alimentação desse livro razão, que esse contador extraia de um sistema contábil, né, adotado pela contabilidade, pelo contador, os balancetes mensais, chamado balancete de verificação. Esses balancetes, eles serão conferidos, eles serão analisados para saber a evolução das contas contábeis, por exemplo, quanto evoluiu na conta caixa, ou seja, em espécie, quanto evoluiu nas obrigações de uma entidade, ou seja, de um mês para outro, a entidade está devendo mais de salário, está devendo menos de salário. Então, é possível, através da análise mensal desses balancetes de verificação, que é o documento extraído da contabilidade de uma forma mais detalhada, que contenha os saldos iniciais e os saldos finais e tudo que se movimentou dentro de uma entidade, da movimentação financeira de uma entidade. Então, mensalmente é possível ficar conferindo a pessoa que analisa a contabilidade, que toma decisões, né, da movimentação financeira de determinada entidade, é possível verificar as evoluções, quanto se está ganhando bastante, ou se está perdendo, gastando bastante em determinadas despesas, e é possível verificar isso através dos balancetes de verificação que são elaborados pelo contador, extraído desses lançamentos contábeis que são feitos diariamente nesses livros diários. Finalizou a contabilidade daquele determinado ano, finalizamos os lançamentos contábeis de determinado ano, então
vamos agora elaborar os demonstrativos contábeis obrigatórios, que vai ser extraído dessas informações que são alimentadas nesse livro diário, quais sejam o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do período, a demonstração das mutações do patrimônio social, as demonstrações do fluxo de caixa e, finalmente, as notas explicativas. Essas informações elas serão apresentadas em uma assembleia quando é uma entidade social, né? E para serem aprovadas essas contas na assembleia, a aprovação é para dar conhecimento a todas as pessoas que precisam conhecer essas contas, né? Para que toda essa assembleia sugira qualquer modificação que, se necessário for, né? Esses demonstrativos eles serão assinados pelo contador e pelo responsável legal da empresa, e a partir de então essas demonstrações serão apresentadas para o governo, para a Receita Federal, né? Para os outros órgãos fiscalizadores, para o Ministério Público, para assim essa entidade social conservar seu título de entidade social, manter as suas imunidades e conseguir captar recursos de parceiros, de financiadores, para que eles executem as suas ações sociais conforme estabelecido em seus estatutos, tá bom? Então, é isso que a gente precisava tratar sobre esses demonstrativos contábeis obrigatórios, tá? Nas próximas aulas a gente vai tratar das obrigatoriedades fiscais dessas entidades sociais, tá bom? Então, acho que a gente cumpriu um ponto muito importante de 2 aulas. Mais uma vez, muito obrigada pela paciência. Mais uma vez, muito obrigada pela compreensão também. E até a nossa próxima e última aula, se Deus quiser. Fiquem bem. Grande abraço.